Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, então. Hoje nós vamos ver grama e miligrama, tá? Eu quero que vocês abram para mim, por favor, o livro de vocês de matemática, na página 148. Aí na página 148 tem a explicação sobre grama e miligrama, e eu vou conversar com vocês sobre isso agora. Grama e miligrama. O sal e o açúcar são importantes ingredientes usados para realçar o sabor dos alimentos. Porém, o consumo em excesso desses ingredientes pode causar problemas de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo máximo de 5.000 miligramas de sal e 25 gramas de açúcar por dia. Com base nessas informações, responda as perguntas a seguir. Número 7. A quantidade diária máxima recomendada para o uso de sal é maior ou menor do que a quantidade recomendada de açúcar? Crianças, lembrando-se, 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então, aqui ele está falando em 5.000 miligramas, ou seja, 5 gramas de sal contra 25 de açúcar. Então, a pergunta é: a quantidade diária máxima recomendada para o consumo de sal é maior ou menor do que a quantidade recomendada de açúcar? A quantidade, então, é menor, porque 5.000 miligramas, que é igual a 5 gramas, é menor do que 25 gramas, tá? 8. A quantas gramas corresponde a quantidade diária máxima recomendada para o consumo de sal? Acabamos de falar, né? 5 gramas, porque cada grama é igual a 1.000 miligramas, tá bom? Continuando aí, as quantidades máximas recomendadas para o consumo de sal e açúcar devem ser observadas na hora de escolher a melhor opção para um lanche entre as refeições. Veja na tabela a seguir a quantidade de açúcar presente em alguns alimentos. Então, olhem aqui essa tabela, e nela tem a quantidade aproximada de açúcar, tá? Então, por exemplo, uma porção de 40 gramas de abacate tem 960 miligramas de açúcar, 40 gramas de laranja tem 4 gramas de açúcar, a banana, 5 gramas de açúcar, o biscoito recheado, 16 gramas de açúcar, o biscoito tipo wafer, 14 gramas de açúcar, e o bombom de qualquer marca, 34 gramas de açúcar, tá? Essas fontes, né, aliás, esses dados foram tirados do IBGE, tá? É uma tabela da composição nutricional de alimentos no Brasil, tá? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz pesquisas, tá? Utilizando as informações da tabela, responda às questões. Número 9. Qual alimento apresenta a maior quantidade de açúcar em uma porção de 40 gramas?
explique. Então, gente, nós temos que olhar aqui, né, em gramas. Qual deles que apresenta a maior quantidade? É o bom, porque ele apresenta, olhem só, 34 gramas. 34, gente, óbvio que é maior do que 14, que é maior do que 16, que é maior que 5, que é maior que 4 e que é maior que 960 miligramas. Lembrando que 1 grama são 1000 miligramas. Então, aqui não tem nem 1 grama o abacate, tá bom? Qual alimento apresenta a menor quantidade de açúcar em uma porção de 40 gramas? Explique. Gente, é o abacate, né? Porque 960 miligramas é menos do que 1 grama. Porque para ser 1 grama, teria que ser 1000 miligramas, tá? Número 11. O consumo de quais alimentos deve ser evitado para não ultrapassar a quantidade máxima recomendada de consumo diário de açúcar? Explique. Gente, o bombom, com certeza, né? Os 2 tipos de biscoito, recheado e wafer, né? Por quê? Porque eles têm uma quantidade maior de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tá bom? Então, eles devem ser consumidos com uma maior cautela para não ter problemas, tá bom? Agora, nós vamos ver aí a unidade de medida de capacidade, que é litro e mililitro. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a quantidade de água que o ser humano precisa ingerir varia conforme a idade, a massa corporal da pessoa, ou seja, o peso, e o clima do ambiente onde se vive. Ou seja, se é mais quente, se é mais frio, se é mais seco, se é mais úmido, tudo isso interfere na quantidade. Então, aquela coisa de falar assim, é obrigado a tomar 2 litros de água por dia? Depende. Depende do lugar onde você vive, depende do seu peso, depende da sua condição de saúde. Para cada pessoa é de uma forma, tá? Para a maioria das pessoas, é recomendável a ingestão diária de 2 litros de água. No caso dos esportistas, por exemplo, o recomendável é uma ingestão maior, tá? Em torno de 3 a 4 litros de água por dia. Agora, responda às questões. Número 12. Eu estou na página 150, tá, pessoal? Qual é a quantidade média diária de água recomendada para pessoas não esportistas? Ou seja, para nós, qual é essa quantidade? São 2 litros de água, tá? Número 13. Qual é a quantidade média diária de água recomendada para um esportista? 3 ou 4 litros de água, tá? Continuando, página 151. Por que no texto foi utilizado o termo litros e não copos para informar a quantidade de água que deve ser ingerida diariamente? Gente, se eu falar 2 copos de água, vocês podem pegar 2 copos desse tamanho e tomar de água, né? E aí o outro pode pegar 2 copos desse tamanho e tomar de água. Tomou 2 copos. Só que copo não é uma unidade de medida padronizada. Por isso, então, falamos 2 litros. 2 litros eu tenho que medir, né?
Ah, eu sei que nesse copo, nessa garrafa, tem 2 litros, tá bom? Então, o objetivo do texto é informar sobre uma unidade de medida padronizada. Os copos possuem diversas medidas, desde copo pequenininho, copo médio e copo grande, tá? As unidades de medida de capacidade fundamental é o litro, que é indicado pela letra L. Para medir pequenas capacidades, utilizamos a unidade de medida de capacidade mililitro, que é representado pelas letras M, L. E aí, então, da mesma forma da grama e da miligrama, tem também o litro. 1 litro são 1000 mililitros, tá? O ml, sabe onde que vocês encontram com bastante facilidade? Na garrafinha de água de vocês, né? Quando compra, na caixinha de suco, no Yakult também tem, no todinho, né? E litro já é uma capacidade maior, tá? Litro vai ser, por exemplo, a caixa grande de suco, tá bom? Exercício número 15 com lápis de cor. Contorne a quantidade mínima de garrafas de água recomendada por dia para uma pessoa não esportista. Não esportista. A quantidade mínima de água para pessoa não esportista são 2 litros. Acontece que aqui vocês estão vendo que a garrafinha tem 500 ml, então nós devemos fazer a conta. 500 mais 500, 1000, né? 1000 mais 500, 1.500. 1.500 mais 500, 2.000. Então, quantas garrafinhas ele precisa? De 4 garrafinhas de água por dia. A pessoa não esportista. Número 16. Contorne a quantidade mínima de garrafas de água que é recomendado por dia para um esportista. Para o esportista, a gente viu que é necessário 3 a 4 litros, né? Gente, então vamos pensar, ó, se aqui nós já circulamos 2 litros, né? 2 litros, ou seja, 2.000 ml, 2.000 mais 500, 2.500. 2.500 mais 500, 3.000 mililitros, ou seja, 3 litros. Então, ele precisaria das 6 garrafas de água por dia, tá bom? Crianças, por hoje a nossa aula é essa. Retornaremos com mais depois. Um beijo para vocês.